Irã testa míssil de médio alcance em novo desafio aos Estados Unidos. A República Islâmica dobra a aposta. O regime dos ayatolás está certo de que o presidente Donald Trump não quer envolver os Estados Unidos em uma nova guerra no Oriente Médio antes da sua reeleição e aumenta as provocações. Pela primeira vez, desde que a confrontação entre os dois países entrou numa perigosa escalada, com ataques a navios petroleiros e drones derrubados pelos dois lados, a ditadura teocrática iraniana testou nesta semana o míssil balístico Shahab-3, com alcance de 3 mil quilômetros. É o suficiente para atingir a Arábia Saudita e Israel, os dois maiores aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio. Ao realizar o teste de mísseis, o Irã tem dois objetivos. Por um lado, faz uma nova demonstração de força para os americanos. É parte de sua estratégia agressiva para reagir às sanções impostas por Trump, a política de pressão máxima de que Trump adotou depois de retirar os Estados Unidos do acordo nuclear assinado em 2015 para congelar por 10 anos o programa nuclear militar iraniano e assim evitar que o Irã fabrique a bomba atômica. Por outro lado, o Irã aperfeiçoa seu programa de mísseis balísticos. O recado é claro: se for atacado, o Irã pode causar danos catastróficos às forças americanas e aos aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio. Desde a posse de Trump, em janeiro de 2017, o Irã fez 7 testes de mísseis balísticos. Este foi o primeiro desde dezembro do ano passado. Recentemente, os Estados Unidos anunciaram o envio de 500 soldados para a Arábia Saudita pela primeira vez desde 2003. As tropas americanas ficarão na base aérea Príncipe Sultan, perto de Riad, a capital saudita. Lá poderão ser alvo dos mísseis iranianos de médio alcance. O Irã testa e aperfeiçoa sua capacidade militar num momento em que pode ser alvo de bombardeios dos Estados Unidos contra suas instalações nucleares. Para o governo americano, é mais uma violação da Resolução 2231 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que proíbe a República Islâmica de desenvolver mísseis capazes de carregar armas nucleares. Aliás, uma das razões do rompimento do acordo nuclear por Trump foi não haver cláusulas proibindo o Irã de fabricar mísseis de médio e longo alcances e de interferir política e militarmente em outros países do Oriente Médio. Hoje, o Irã apoia grupos xiitas no Bahrein, no Iêmen, no Iraque, no Líbano e na Síria. Washington deve aproveitar o teste de mísseis para pressionar os aliados europeus a adotar uma posição mais dura em relação a Teherã. No momento, a Europa tenta criar um sistema de pagamentos para contornar as sanções americanas. A captura de um navio britânico no Estreito de Hormuz pela Guarda Revolucionária Iraniana empurra o Reino Unido para o lado americano. Depois do teste de mísseis de dezembro de 2018 e de 2 tentativas fracassadas de lançar satélites em janeiro e fevereiro deste ano, a União Europeia cogitou impor sanções ao programa de mísseis iraniano. Ainda não está claro que tipo de versão do míssil Shahab-3 foi testado hoje. Nos últimos 5 anos, o Irã desenvolveu o míssil Emad, com fuselagem de alumínio em vez de aço, um sistema de navegação mais avançado e um sistema de reentrada na atmosfera projetado para se proteger de sistemas de defesa antiaérea contra mísseis balísticos. Ao mesmo tempo, se o Irã não testou o míssil de longo alcance Khorramshahr, que preocuparia mais os Estados Unidos, deve ter razões para isso, como a necessidade de fazer ajustes no Shahab-3. Na festa de 40 anos da Revolução Islâmica, em fevereiro deste ano, o Irã apresentou novos mísseis. A Guarda Revolucionária mostrou o míssil Khorramshahr-2, um novo míssil balístico de combustível sólido, o Desful, com alcance de 1.000 quilômetros, e um novo míssil de cruzeiro. Imagens de satélite revelaram que a República Islâmica está testando novos foguetes de combustível sólido, uma prioridade da Força Aérea da Guarda Revolucionária Iraniana. Diante de tudo isso, é provável que o Irã faça mais testes de mísseis no futuro próximo.
O que o regime dos ayatolás gostaria é de um alívio, pelo menos parcial, nas sanções econômicas que sufocam a economia iraniana. A inflação está em torno de 50% ao ano e o produto interno bruto deve cair pelo menos 6% neste ano. Antes das sanções de Trump, o Irã estava vendendo 3 milhões de barris de petróleo por dia, em média. No momento, exporta apenas 300 mil, com menos de 1 milhão de barris por dia. A expectativa é de fome na República Islâmica. A aposta dos Estados Unidos é forçar o regime dos ayatolás a negociar ou provocar uma revolta popular contra a ditadura teocrática. O problema é que a estratégia de Trump fortalece a linha dura e sabota os setores mais moderados, aqueles que negociaram o acordo nuclear de 2015. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.